Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Podem tomar o teu assento. Aleluia. O tema nessa noite é: o céu clama, uma igreja em cena. Eu já faço uma pergunta, você responde para você mesmo. Será que nós como igreja, nós somos uma igreja em cena? Será? E você, como igreja, você tem sido uma igreja em cena? Nós vamos percorrer dentro da palavra de Deus. Não vamos ler texto para poder ganhar tempo, mas eu vou falar onde vai estar escrito, para que você possa anotar e ler na sua casa. Em vários momentos da vida de Jesus, ele esteve em cena. E nesses momentos em que Jesus esteve em cena, ele tem algo para nós aprendermos nessa noite e para colocar em nossas vidas. Porque eu creio que nos dias de hoje, o céu está clamando por uma igreja em cena. Que eu, que você, que nós possamos querer sair daqui nesta noite desejosos, ser uma igreja em cena individualmente e ser uma igreja em cena em conjuntos, para impactar aonde quer que estejamos, aonde quer que você esteja. Eu creio que desta noite, se ainda não somos, o Espírito Santo vai nos marcar para levantarmos você, eu, nós, como uma igreja em cena. Porque Jesus, ele não caminha no nosso lado para ser apenas um espectador, não. E quando Jesus entra em cena, nada permanece igual. Quando Jesus entrou na tua vida, você está igual? Com certeza não. Então, quando Jesus... Obrigado, meu lindo. Então, quando Jesus entra em cena, nada permanece igual. Agora, imagina uma igreja em cena com Jesus, seu comandante. É para estremecer o inferno. É para estremecer qualquer afronta de Satanás. É para estremecer qualquer desânimo. Eu tenho certeza que nessa noite nós vamos sair daqui desejosos para ser ator principal ao lado de Jesus. Quando ele entra em cena, nada permanece igual. Mas quem decide o tempo e o formato é ele. Ele invade o comum. Ele interrompe o inevitável. Ele confronta o que precisa ser transformado. E nesta noite, na palavra, nós vamos ver alguns momentos que Jesus entrou em cena. E nós vamos meditar. E vamos trazer um rico ensinamento para o Espírito Santo de Deus. Com certeza, ele quer nos levantar para ser uma igreja em cena. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por marcar um encontro conosco nesta noite. Pai, eu me escondo atrás de ti. E que o teu Espírito Santo fala poderosamente em nossos corações. Pai, nos conduze com palavras de sabedoria, com palavras de conhecimento. Faz mais uma vez o que eu te peço, pois estamos sedentos para ouvir a tua santa palavra. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo. Deus transforma o ordinário em extraordinário, quando levantamos em obediência. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós levantamos em obediência ao comando do grande general Jesus, ele transforma o comum, o ordinário, em extraordinário. Eu quero declarar, ainda este ano, em 2025, você vai viver o extraordinário de Deus. Em todas as áreas da tua vida. Talvez em algum momento em sua vida está tumultuado. Talvez você não está acreditando que é possível, mas quer dizer... É possível sim, porque o nosso Deus ele transforma o comum em extraordinário. Simplesmente precisamos apenas ouvir a sua voz. Que era o momento que Jesus transformou algo comum, ele entrou em cena, ele ao invadir a rotina de uns simples pescadores. Está lá registrado no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo de 1 a 11. Pode anotar aí, você pode ler na sua casa, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, nós vemos ali, Pedro estava apenas lavando as suas redes, depois de uma noite fracassada de pesca.
Depois de não ter nada pescado, você conhece? Você já ouviu talvez várias ministrações? Depois de não haver nada pescado, Jesus entra em cena naquela pescaria. Jesus entra em cena. Jesus entrou em cena e transformou uma frustração de não ter nada pescado em um grande milagre. Se a tua vida em alguma área está frustrada, eu quero dizer algo para você. Hoje é noite do milagre chegar na tua vida. Hoje é noite do milagre chegar na tua casa. Porque Jesus está aqui e Ele está em cena. Jesus está aqui procurando alguém que quer estar contracenar junto com Ele. Sabe o que eu já aprendo aqui com Jesus? Ele invade a minha rotina. Ele invade a sua rotina. Ele invade a nossa rotina quando nós menos esperamos, mudando o ordinário em algo extraordinário. Não subestime o poder de Deus em dias comuns. Hoje talvez é o dia comum que Deus pode se manifestar na sua vida. Talvez muitos de nós achamos que Deus pode manifestar em grandes conferências, em grandes movimentos. Não, se você olhar dentro da palavra, caminhar todas as vezes que Jesus manifestou, foi em dia comum. E eu quero declarar hoje, pode ser o dia comum da manifestação de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida profissional. Eu quero dizer, pode ser manifestado, porque Deus quer entrar em cena. Muitas vezes, em meio ao desespero, nós procuramos de todas as formas o agir de Deus em nossas vidas. No meio do desespero, nós procuramos desesperadamente algum jeito, ou talvez algum amuleto, para que Deus possa manifestar em nossas vidas. Mas nós esquecemos que o agir de Deus não depende de um movimento. O agir de Deus não depende da igreja Novo Tempo. O agir de Deus não depende do Cristiano, da Carolina. O agir de Deus não depende da Nadir, do Geraldo. Não depende do Francisco, do Betrano. Não. O agir de Deus apenas depende de um coração disposto a obedecê-lo em dias comuns. De um coração disposto a obedecê-lo em dia comum. E eu quero declarar, Deus vai visitar nesta noite os nossos vizinhos. Deus vai visitar nesta noite o nosso bairro. E vai transformar este bairro em um bairro extraordinário para conhecer e entender que Jesus é o Senhor. É um Deus que arranca o traficante e transforma no pregador da palavra. É um Deus que arranca um viciado nas drogas, um viciado no cigarro, na cachaça, e transforma no pregador da palavra. É um Deus que tira o marido do adultério, da mentira, do engano, e transforma num servo de Deus fiel. Ele está procurando essa noite de uma igreja em cena. Ele quer levantar nesta noite uma igreja em cena. Ele procura corações dispostos. Hoje Ele quer manifestar na sua vida. Você crê nisso? Uma igreja em cena não fica paralisada com a frustração de um dia. Porque uma igreja em cena entende, vamos ter dias frustrados. Vamos nos frustrar alguns dias. Mas a nossa vida não será uma vida de frustração. Será apenas dias de frustrações, mas não vida de frustrações. Não vai ser vidas de frustrações. Uma igreja em cena, ela não fica paralisada, porque crê em Jesus, que no outro dia comum pode transformar o extraordinário de Deus. Uma igreja em cena tem momentos de frustrações, mas não uma vida de frustrações. É tempo de Deus. O tempo de Deus não falha. Mesmo quando parece que talvez você fale, Deus está atrasado na minha vida. Deus não olha mais para mim. Deus não está mais preocupado comigo. Eu estou pronto, eu não consigo mais sair do quarto. Eu estou ministrando para alguém que está no quarto, só quer ficar no quarto escondido, quer se esconder. Ei, Deus não chega atrasado. Deus chega no momento certo para manifestar um grande milagre em sua vida. Ele não chega atrasado. O seu tempo é de estar alinhado nos planos dele e não nos nossos planos.
Muitas vezes o maior erro do homem, da mulher de Deus, do cristão, é não saber esperar o tempo de Deus. E às vezes achamos que Deus nem olha mais para nós. Foi o que aconteceu com duas irmãs, Marta e Maria. Parecia que era tarde, Jesus entrar em cena na vida deles. Para Marta e Maria, Jesus chegou tarde demais para salvar Lázaro. Está lá em Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 1 ao 44. Mas ele entrou em cena não para curar Lázaro, mas para ressuscitar Lázaro. O que parecia atraso para nós é muitas vezes a oportunidade de Deus revelar algo maior em nossas vidas. O tempo dele não falha. O tempo de Deus não falha. Mesmo quando não faz sentido. E aqui eu entendo que uma igreja em cena, com uma fé genuína em Deus, entende que os milagres e a resposta que ele tanto espera não virá no seu tempo, mas no tempo de Deus, no tempo dele. Marta e Maria esperavam a cura, mas Jesus tinha um testemunho maior para realizar na vida de Lázaro. Eu não sei o que você espera, eu não sei o que você tanto almeja, mas eu quero dizer algo para você. Deus é um Deus de milagre. Ele pode agir o milagre na sua causa. Ele pode manifestar o milagre naquilo que você tanto deseja. Você apenas precisa se levantar como agente de milagre para Ele. Ei, olha para suas mãos. Você crê que nas suas mãos é uma manifestação de milagres de Deus? Você crê que aonde você tocar, o milagre de Deus pode acontecer para a honra e para a glória dele? Uma igreja em cena entende isso, porque aonde tocar, o milagre de Deus vai acontecer. Talvez não pode ser naquele momento, mas creia, vai acontecer. Creia, o que Deus tem para uma igreja em cena é muito maior do que você possa imaginar, e muito maior do que está escrito. Gostaria que você lesse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Uma igreja em cena. O céu está clamando uma igreja em cena. O céu está clamando uma família que quer entrar em cena. O céu está clamando casais que querem entrar em cena para restaurar casamentos. O céu está clamando adolescentes para entrar em cena para restaurar vidas de adolescentes que estão perdidos. O céu está clamando para uma igreja em cena. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que... Quem ama Deus aqui? É para você. O que Deus tem preparado para você, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma igreja que ama Cristo não pode ser uma igreja paralisada. Uma igreja que ama Cristo não pode ser uma igreja comum. Uma igreja que ama Cristo não pode aceitar viver uma vida comum, estagnada, paralisada. Uma igreja que ama Cristo, ela sim obedece o movimento e o propósito do céu. E sabe qual é o propósito do céu para a sua vida? É manifestar a glória dele. É manifestar a glória dele. Ei, Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Se talvez não for para curar, vai ser para salvar. Vai ser para salvar. Então não tenha medo, tenha ousadia de falar da salvação de Cristo para quem precisar. Não tem momento para isso, o momento é agora. De levantarmos como a igreja em cena e programar a salvação para os perdidos. Ei!
Talvez você vai crer, se você receber na sua alma, você é um pedacinho da manifestação da glória de Deus. Você é um pedacinho da manifestação da glória de Deus. Entenda isso. Uma igreja em cena entende que o amor verdadeiro também é confrontado. Uma igreja em cena confronta aquilo que desonra a Deus. Uma igreja em cena confronta aquilo que desonra, aquilo que é santo. Uma igreja em cena confronta aquilo que faz a indiferença em falta de amor. Nesta noite, Deus procura uma igreja em cena que quer confrontar aquilo que tem profanado aquilo que é santo. E Jesus entra em cena ao virar a mesa dos mercadores. Jesus entrou no templo, virou a mesa dos cambistas, está lá em Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 13. Jesus, ele não aceitou a distorção do propósito da casa de Deus. Há momentos em que o amor exige confronto. Há momentos que você vai precisar confrontar as pessoas que você ama para pregoar o evangelho. Há momentos de que você vai ser confrontado pelo Espírito Santo para mudar aquilo que ele quer que seja mudado. O evangelho é confronto. O evangelho é renúncia. E Jesus entra em cena. E ele nos ensina nessa noite que não podemos ser passivos diante da desonra a Deus. Não podemos ser passivos na falta de zelo com aquilo que é santo. Devemos nos mover. Uma igreja em cena entende que o propósito da igreja é salvar vidas e não se tornar um império em bens materiais. Entende que o dinheiro que entra é para um propósito do crescimento do evangelho e não para o crescimento em prol do evangelho, em prol de ajudar vidas e ajudar a sociedade para receber o evangelho de Cristo. Vou dizer mais uma vez, a expressão falou muito forte em meu coração. Uma igreja em cena entende que o propósito é de salvar vidas e não tornar o império em bens materiais. Não é conquistar algo grande, mas é ser grande para o evangelho de Cristo. Será que ele vê uma igreja aqui nessa noite? Será que ele está levantando uma igreja aqui nessa noite? Uma igreja que quer levar o evangelho de Cristo, doa que doer, custe o que custar. Ei, Deus, ele não é espectador da sua dor. Ei, Deus está olhando para a tua dor. Talvez há pessoas que estão com a dor aqui nessa noite. E ele olha para a tua dor não apenas como um espectador, não. Ele muda a situação, ou usa a situação para mudar algo em nós. Talvez ele use a dor para mudar algo em nós. Jesus, ele entra em cena quando para o fluxo da morte. Ao ver uma viúva enterrando seu filho, seu único filho. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Seu único filho. Jesus entra em cena. Interrompe o cortejo daquele funeral, devolvendo a vida, o filho para a mãe. Sabe o que eu aprendo aqui com esta cena, com Jesus em cena? Ele me ensina a nós que ele não é indiferente à nossa dor. Ele não apenas nos consola, mas também tem o poder de interromper o ciclo da perda, de transformar o luto em alegria. Nada é definitivo quando ele decide agir. Até o que é ruim será usado para o nosso bem. Entenda isso. Até o que é ruim pode ser usado para o nosso bem. Uma igreja em cena entende que Deus está no controle de tudo. Mesmo que as coisas não aconteçam da forma que queríamos, Ele ainda continua sendo Deus. E que fomos gerados para gerar vidas, em milhares e milhares de vidas que se encontram longe da verdadeira vida chamada Cristo.
Quantas pessoas que você conhece estão em luto? Em luto espiritualmente falando. E nós, como igreja, temos levado vida para estas vidas que se encontram em luto. O amor de Deus atravessa as barreiras para alcançar o invisível e o inútil, o improvável, assim como um dia nós éramos. E Jesus entra em cena mais uma vez, quando sentou no poço e começou uma conversa. Jesus entrou em cena ao sentar no poço e conversar com uma mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5 ao 26. Aqui Jesus, ele atravessou as barreiras da religiosidade. Ele atravessou a barreira cultural. Ele atravessou a barreira social. Ele atravessou a barreira para alcançar o que todos evitavam. Ninguém mais queria ver aquela mulher. Aquela mulher em horário diferente das outras, porque ela estava com medo. Ela estava desesperada, procurando encontrar vidas em relacionamentos. Mas a verdadeira vida ela encontrou foi em Cristo. E aqui Jesus nos ensina a nós que não há lugar longe demais, nem pessoas invisíveis demais, para o amor dele ser alcançado. Ele entra em cena onde ninguém quer estar, para encontrar quem ninguém quer ver. Será que como nós, Igreja de Cristo, nós queremos estar onde ninguém quer estar? Será que nós, como Igreja de Cristo, nós queremos ver quem não quer ver? Uma igreja em cena entende que o Espírito Santo, através da nossa vida, em movimento, em prol do Evangelho, ele pode alcançar pessoas improváveis, ele pode alcançar pessoas desprezíveis, ele pode alcançar bairros improváveis, ele pode alcançar cidades improváveis, ele pode alcançar estados improváveis, ele pode alcançar países improváveis. Por quê? Porque tem uma igreja em cena, tem uma igreja disposta, se preciso for, pagar a sua própria vida para que o Evangelho seja alcançado. Estude a janela 1040 para você ver da igreja perseguida. Cada história você vai às lágrimas. Por quê? Porque é uma igreja que está em cena, não é uma igreja parada, não é uma igreja que está engordando, não, uma igreja que está entregando a vida para alcançar o que ninguém quer, para alcançar vidas para Cristo. E nós, eu, você, nós, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo para entrar em cena com Cristo? Será que nós não estamos sendo meros configurantes do Evangelho? Será que eu, você, nós não somos meros configurantes? Você sabe o que é o configurante? É um filme que está lá passando um filme, tem várias pessoas ali, são os configurantes. Ninguém lembra dessas pessoas. São configurantes. Será que eu e você, nós somos apenas configurantes no Evangelho de Cristo? Será que eu e você, nós não estamos querendo mais entrar em cena e ser apenas configurantes? Ei! O Evangelho de Cristo tem o poder de quebrar qualquer barreira, desde que a igreja se movimenta em ordem do céu. Eu sinto falta da igreja de Cristo, que vinha para as orações, ficava horas e horas orando, horas e horas clamando, horas e horas chorando, horas e horas orando, intercedendo por almas, orando, intercedendo por famílias, orando, intercedendo por bairros. Cadê essa igreja, Jesus? Cadê essa igreja? Cadê nós? É uma igreja em cena, que tem calo nos joelhos. É uma igreja em cena. Sabe, igreja? Jesus ainda conta com você. Mesmo que eu e você, nós queremos ser meros configurantes, Ele conta com você. Jesus conta com você para alcançar os perdidos, como um dia nós éramos. Precisamos aprender com Jesus.
entrando em cena nesses pontos que eu falei. Jesus não entra em cena por acaso. Ele, em cada intervenção, ele revela que Deus não é passivo diante da nossa realidade. O que precisamos aprender aqui nesta noite, em nome de Jesus, para se tornar uma igreja em cena. Talvez você vai esquecer de tudo que eu falei, mas grava no seu coração estes 5 tópicos que eu vou falar aqui. Guarda na tua alma, no teu espírito, porque não é mais tempo de nós sermos configurantes. Não! Ei, nós estamos vivendo um filme real chamado Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é real. O Evangelho de Cristo é verdadeiro. O Evangelho de Cristo ainda transforma. O Evangelho de Cristo ainda cura paralítico, cura aidético. O Evangelho de Cristo ainda arranca as pessoas da depressão. O Evangelho de Cristo ainda arranca pessoas do cigarro, da bebida, do álcool. Ei, o Evangelho de Cristo é real. Ele transforma, ele restaura. Ele é real. O Evangelho de Cristo, ele é real, amada igreja. Nós não podemos ser mero configurantes. Nós precisamos desejar entrar em cena. Não é momento de sair de cena. Deus me deu 2 palavras. Sair de cena e entrar em cena. Eu estava em dúvida que eu ia ministrar nessa noite, mas o Espírito Santo falou muito forte comigo nessa madrugada. Falou: filho, é momento da igreja entrar em cena e não sair de cena. Você vai entender o que é sair de cena em uma outra administração, numa outra oportunidade. Mas sair de cena não é deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sair de cena não é deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sair de cena é não deixar que a vanglória, que os elogios, que as críticas te atrapalhem. Sair de cena é entender que você, quando está cenando, é para que ele apareça e nós nos diminuímos. Mas isso é uma outra palavra. Hoje o Senhor quer uma igreja em cena. Uma igreja que deseja estar em cena. Há pessoas próximas de você, desesperado. Mesmo que você está imaginando que ele não quer ouvir, mas a alma está desesperada para ouvir o Evangelho de Cristo. Primeiro ponto que uma igreja em cena precisa entender: Deus pode usar o inesperado para revelar algo maior e mudar todas as coisas. Deus pode usar o inesperado para mudar todas as coisas. Você crê nisso? Nós éramos o inesperado. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, Deus quer usar a nós. É impressão minha ou está chovendo? Começou a chuviscar? Vou ser rápido para nós encerrarmos. Em breve, muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos mudar. Nós vamos mudar, viu? No nome de Jesus, nós não precisamos correr mais por causa da chuva. No nome de Jesus, eu quero declarar, em abril, nós vamos estar mudando, porque Deus vai levantar homens e mulheres dispostos para poder nos arcarmos ali no nome de Jesus. Nós já temos o local para ir. Nós só precisamos dar o do calção para possamos ir no local. Aí a chuva não vai impedir mais nós de cultuar o Senhor. Não vamos precisar mais corrermos para cultuar o Senhor. Vamos correr aqui. Segundo tópico: confie no processo divino. O que parece perdido é oportunidade para algo maior. O que está perdido aí na tua vida? Talvez pareça estar perdido, mas é uma oportunidade para algo maior. Lembra de Lázaro? Parecia que ele estava tudo acabado, mas manifestou a glória e o milagre da ressurreição. Terceiro ponto: não aceite o erro por comodidade. O maior erro aqui da igreja é, às vezes nós erramos, nós falhamos, só que nós ficamos acomodados com o erro. Nós ficamos acomodados com a falha e cruzamos os braços. Não, no nome de Jesus, Deus não olha o teu erro. Deus apenas só pega nas nossas mãos e fala: ei filho, ei filha, eu sabia que você ia errar, eu sabia que você ia tropeçar, mas levanta, vamos começar de novo, porque este erro não vai mais te derrubar. Levanta, vamos começar de novo. Não aceite o erro por comodidade. Não, no nome de Jesus. O erro não pode te parar.
O erro não pode te paralisar. Honrar a Deus exige coragem. Honrar a Deus exige coragem para agir e para obedecer. 4 ponto. A sua dor não é invisível. Talvez algo que tenha te machucado, ela não é invisível. Mesmo em meio à sua dor, há algo que Deus quer fazer. Mesmo em meio à sua dor, há algo que Deus quer fazer. 5º ponto. Não há barreira que impeça o amor de Deus. Ele alcança todos aqueles que nós esquecemos. O amor de Deus alcança todos. Lembra dessa pessoa ruim aí? Lembra dessa pessoa aí que está te dando trabalho? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deu certinho? Glória a Deus. Segura, fica segurando aí, filho. Lembra dessa pessoa ruim aí? Lembrou? Deus quer salvar ela. Deus quer libertar ela. Deus quer curar ela. Deus quer curar. E essa pessoa ruim aí pode se tornar a melhor pessoa, do melhor de seu amigo. Porque quando Deus quebra, Deus transforma. Só que não é na força do nosso braço que vamos quebrar ele. É na força do nosso joelho. É na força da nossa intercessão. É na força do nosso clamor. Creia nisso no nome de Jesus. Creia nisso. Não há barreira que impeça o amor de Deus de alcançar todos aqueles que nós esquecemos. Quero concluir. Jesus, ele segue entrando em cena até hoje. Ele entrou em cena na tua vida? Jesus entrou em cena na tua vida? Ele está em cena na sua vida? E você está em cena para ele? Até hoje ele procura uma igreja que esteja disponível a viver uma vida em cena. O mesmo Jesus que agiu nesses momentos, continua entrando em cena hoje, nas áreas. Ele continua entrando em cena hoje, nas áreas mais comuns e nas mais profundas das nossas vidas. O que ele espera de mim, o que ele espera de você, o que ele espera de nós, é sensibilidade para perceber a sua presença. É sensibilidade para perceber a sua presença e coragem para permitir que ele transforma o que é necessário. Ele precisa transformar em você. Você está com coragem para deixar ele transformar? Você está com coragem? Quando Jesus entra em cena, a história nunca termina da mesma forma. Uma igreja em cena é uma igreja em movimento com o céu e transforma qualquer ambiente com a ajuda de Cristo. Que possamos sair daqui nesta noite entendendo que não fomos chamados para ser menos figurinos neste filme real chamado Evangelho de Cristo. Vem cá, Davi. Vem cá, Jesus. Davi é a igreja. Aqui está Jesus. Jesus está em cena passeando sobre a igreja. Passeando com as mãos estendidas, Jesus. Vai declarando aí que essa igreja multiplica. Vai declarando, essa igreja vai multiplicar em almas. Essa igreja vai multiplicar em liderança. Vai declarando aí, Jesus. Só que a igreja não está em cena. A igreja está dispersa. Mas Jesus vem, como ele está vindo nessa noite, ele olha para a igreja, fala assim, igreja, fala igreja, igreja, eu não te chamei para ser configurante, para ser configurante, eu te chamei para ser um ator principal no Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Posso contar com você? Posso contar com você? Ele está dizendo para nós dessa noite. Então vamos juntos.
E a igreja está em cena. Vai agora. Com as mãos estendidas. Ele é atrás de Jesus. Vai, com as mãos estendidas, declarando. Declara. Declara aí, vai declarando, vai declarando. Isto é uma igreja em cena. Isto é uma igreja em cena. A igreja, vem igreja. A igreja machucou. Machucou a igreja, tropica aqui, machuca. A igreja machucou a menina, é doido. Machucou a igreja. Fica aí, cai machucado. Mas aí Jesus levanta um grande homem. Vem, filho. Vem, você que é forte. Ele não critica porque a igreja machucou e porque a igreja caiu. Ele pega no colo. E como bom samaritano, ele cuida da ferida. E fala, vamos de novo. Vamos de novo. Isto é uma igreja em cena. Isto é uma igreja em cena. Que não critica o outro, mas que ajuda o outro. Isto é uma igreja em cena. Fomos chamados para contracenar com o ator principal chamado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em todos os momentos das nossas vidas, na igreja, no trabalho, em casa, como filho, como pai, como mãe, como marido, como esposa, temos que ser uma igreja em cena. Aleluia! O quanto será que estamos disponíveis para que realmente, como igreja de Cristo, estar em cena. Você quer estar em cena? Se coloque de pé. Você que está me assistindo, Deus te chamou para entrar em cena. Deus te chamou você para levantar e não para apontar o dedo. Ei, você não é apenas coadjuvante. Você foi chamado para estar do lado de Jesus como ator principal do Evangelho de Cristo. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.